estrada, Salvador, nos vimos a tua escola, ó Jesus. Bom dia, queridos irmãos. Feliz sábado. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos o nosso Deus. Agora você adora Deus aí da sua casa e nós estamos aqui gravando esse momento de boas-vindas para vocês. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente semana e que neste momento nós possamos deixar todos os afazeres que nos preocuparam durante a semana para louvarmos ao nosso Deus. Estamos vivendo realmente momentos que nós não deveríamos, assim, não gostamos de estar vivendo, que são esses momentos de crise, da quarentena, né, qual a gente não está conseguindo encontrar os nossos irmãos. Mas mesmo assim, no livro de Provérbios, eu gostaria de ler uma meditação para vocês, Provérbios 15, 13, que fala o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Ou seja, mesmo vivendo esses momentos difíceis que nós estamos passando, na Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é a alegria e que nós ainda podemos ser felizes. Talvez muitos não tivessem a oportunidade de conhecer Jesus se não estivéssemos passando por esses momentos, mas que a sua família sinta-se abraçada e todos vocês. E com muita alegria neste momento, nós vamos cantar o hino 219, que fala assim: seja um coração alegre. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Neste momento, eu convido todos vocês que fechem os olhos, que nós vamos falar com Deus através de uma oração. Querido Deus que está no céu, Senhor, te louvamos pelo teu infinito cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Te pedimos que o Senhor abençoe cada família que aqui está representada e que teu Santo Espírito esteja sobre nós. Fica conosco durante esse sábado e na programação que se segue, em nome de Jesus. Amém. Assim como de costume, nós vamos ouvir agora o nosso informativo. Informativo Mundial das Missões. O ateu evangelista. Esco apareceu na igreja adventista de Piteå, na Finlândia, e disse: "Eu preciso de comida para os meus amigos."
Rita, diretora do armazém de alimentos da igreja, prontamente foi separar alguma comida. Ela ficou surpresa ao saber que Esko, mesmo ateu, procurou ajuda em uma igreja. Na Finlândia, a maioria das pessoas não acredita em Deus. Rita entregou os alimentos, e o homem voltou todas as semanas para pegar mais comida na igreja. A comida era para um casal chamado Pasi e Krista, que estavam em dificuldades financeiras devido à recessão econômica no país. Para lidar com isso, o casal recorria ao álcool, mas eles ficaram surpresos quando Esko chegou com a comida. Esko explicou que a comida vinha de uma igreja, e ao sentar para jantar, ele orou antes da refeição. Krista não entendeu nada. Um ateu orando? Perguntou. Por isso, o casal decidiu conhecer a igreja adventista. O casal foi na igreja na semana seguinte, e na outra também. O interesse por Deus foi surgindo no coração deles. Esko ficou feliz. Ele chegou a dizer: "Agora a minha missão está completa." Mas, infelizmente, pouco tempo depois, ele faleceu. Krista e Pasi deixaram de beber e foram batizados logo em seguida. Eles se tornaram ativos na igreja, principalmente no armazém de alimentos. Porém, pouco tempo depois, Pasi faleceu também, e a igreja prestou um grande apoio no funeral. Esse apoio causou uma boa impressão à família, e atualmente a mãe de Krista está assistindo aos cultos na igreja. Ao todo, 10 pessoas foram batizadas nestes 5 anos desde que o armazém foi criado. Isso é impressionante para um país com apenas 4.800 adventistas. Rita continua ativa na igreja e lembra que Esko era um ateu que já estava acreditando em Cristo Jesus. Parte da oferta deste trimestre irá construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. Sejamos liberais. E agora, neste momento, com o pastor Renato Pires, nós vamos recapitular a lição dessa semana, que teve por título o idioma, texto e contexto. Queridos, eu tenho uma alegria no meu coração, sinto privilegiado de poder me dirigir a vocês e agora com o estudo da lição. Eu quero confessar uma coisa para vocês, eu sou um amante da lição da escola sabatina. Eu não consigo ficar sem estudar a lição. E eu peguei um outro hábito, irmãos, que é de ter o comentário de Ellen White. Eu sinto uma falta, então eu gosto da lição com o comentário de Ellen White. É um hábito que eu desenvolvi e eu gosto muito. Sou um apaixonado, então, pelo estudo da Bíblia por meio da lição. E particularmente, a lição desse trimestre, ela veio falando de algo que eu amo também, que é a respeito da palavra de Deus. O meu verso preferido, eu acho que eu já usei essa ilustração numa das meditações matinais. O meu verso preferido da Bíblia é o Salmo 119, verso 11, onde vocês conhecem, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu sou um amante da palavra de Deus, me deleito nela. E fico feliz de poder passar a lição, compartilhar a lição, tá bom? Como já foi dito, é a lição número 7 e o título é idioma, texto e contexto. E o verso principal está lá em Deuteronômio 31, 26. Tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Ou seja, a palavra de Deus, ela é um testemunho para nós. Para aquele que faz a vontade do Senhor, é uma bênção. Agora, para aquele que não faz, serve para mostrar o erro também, para mostrar aonde a pessoa se desviou ali no caminho, tá? Muito bem. A palavra de Deus, a Bíblia, ela já foi traduzida em mais de 600 idiomas. Irmãos, pode parecer muito, não é mesmo? Mas você vai ficar surpreso de saber que nós temos 6.000 línguas faladas entre os habitantes do nosso planeta. Já imaginou? 6.000 línguas. E a Bíblia, ela foi traduzida
em apenas 600 idiomas ainda. O Novo Testamento, ele ganhou uma ênfase especial. Eu acho que todos aqui já devem ter recebido o Novo Testamento no período de escola. Eu todo ano ganhava na escola o Novo Testamento, né? Então o Novo Testamento ele teve uma ênfase maior e ele já foi traduzido em 2.500 idiomas. Tá? Veja só que teve um alcance maior. E estima-se também, que o autor da lição ele pesquisou, né? E aqui ele apresenta que cerca de 1,5 bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte das Escrituras traduzidas em sua língua materna. Queridos, imagine só que coisa terrível você não ter a Bíblia, não ter a palavra do Senhor para você ler. É por isso, irmãos, que nós temos que valorizar a palavra de Deus. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Não consigo imaginar como que seria a nossa vida sem a palavra de Deus. Mas nós temos aqui, 1 bilhão, não é 1 milhão, não. É 1,5 bilhão de pessoas que não têm nenhuma parte da Bíblia. Já imaginou, irmãos? Nenhum salmo, sabe? Nada, nenhuma parte da Bíblia traduzida na sua língua. Então nós precisamos valorizar a palavra que nós temos. Tá? Agora, nós temos a palavra, mas é importante que nós a compreendamos da maneira correta. Tá? Na parte de domingo, nos fala a respeito disso, né? Da compreensão que nós precisamos ter, porque lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nos reafirma que a palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para boas obras. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Olha o que a compreensão da Bíblia pode nos trazer. Veja a utilidade da palavra, irmãos. Não é para nós amarmos de fato esse livro sagrado? Olha, serve para ensino, repreensão, correção, educação na justiça e a parte que eu mais gostei, para que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para as boas obras. Então você quer ser perfeito e habilitado para as boas obras? Está aqui o segredo, está aqui o manual, tá bom? Muito bem. A Bíblia, ela alcançou, a palavra do Senhor, ela alcançou o mundo da sua época, porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné. E o grego, ele era o idioma universal da época. Então isso favoreceu, isso facilitou com que os discípulos, eles avançassem na pregação do evangelho que é Jesus. O grego era uma língua universal. Hoje, nós já não falamos mais o grego. Os estudiosos, os teólogos, né, os exegetas, eles conhecem o grego, conhecem o hebraico, né, o aramaico, tá? Mas nós hoje temos o privilégio de termos a Bíblia na nossa linguagem, na língua portuguesa. Nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil. E nós temos o privilégio ainda de termos várias versões da palavra de Deus em nossa língua. Isso é um grande privilégio, né, para todos nós. Tá bom, meus queridos? E ao estudarmos a palavra de Deus, nós vemos que as palavras, elas têm o seu significado. Né? As palavras, elas têm um significado amplo. A língua original da Bíblia, ela muitas vezes não encontra uma tradução fiel, né, na língua em que está sendo traduzida. Aí é preciso o trabalho de interpretação. E existem algumas palavras que para nós têm um significado um pouco restrito, mas na língua original ela tem um significado muito mais amplo. E as duas palavras que estão em destaque aqui na parte de segunda-feira é a palavra misericórdia e a palavra shalom. Misericórdia, ela é muito rica, né? E ela descreve o amor de Deus, descreve a bondade de Deus, o propósito da aliança de Deus. Então veja que palavra rica. E a palavra shalom, que nós podemos traduzir por paz, ela tem um contexto muito maior, né? Ela também pode ser traduzida como plenitude, como inteireza, como bem-estar. Então veja que é bem amplo, né, as palavras no grego, as palavras aí no original. Tá? Então é muito bom quando nós podemos falar Shabbat Shalom, ou seja, um feliz sábado,
né? Então veja que aqui o shalom já não entra mais como paz, né? Já entra como um feliz. Então veja como que o significado ele é bem amplo, tá? E também, ao estudarmos a lição, nós percebemos a repetição de algumas palavras. Por que ocorre a repetição de algumas palavras na Bíblia? É porque, meus queridos, o hebraico ele não possui sinal de pontuação no seu idioma original. Essa pontuação aí que a gente conhece, ponto final, vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então, no hebraico, ele não possui esses sinais de pontuação. Então, como que eles faziam para dar sentido e para comunicar as ideias ao texto? Eles repetiam as palavras. Eles repetiam. E quando nós vamos lá para Gênesis, nós vemos ali na criação do homem, nós vemos ali que a palavra criou, ela foi repetida 3 vezes. 3 vezes. E se nós formos lá em Isaías, nós vamos ver que a palavra santo, ela foi repetida 3 vezes. Santo, santo, santo. Reforçando então a santidade do Senhor. Então, por que o criou, ele foi repetido 3 vezes? Porque quer nos mostrar o poder e a força do Senhor e reafirmar que Deus é o nosso Criador supremo, que nós não somos frutos do acaso, nós somos criados por um ser supremo, que é o nosso Deus. E só Ele tem o poder de criar. E por que lá em Isaías repete então santo, santo, santo 3 vezes? Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3. Ali, meus queridos, está reforçando a santidade do Senhor. Essas 3 repetições, elas querem dizer que só o Senhor é digno de ser adorado. E tanto é que Isaías, quando ele estava tendo essa visão, né, ele então, diante da santidade do Senhor, ele se sentiu indigno. Né? Tanto é que ele diz lá no versículo 5, Isaías 6,5, ai de mim, estou perdido. Por que ele se sentiu indigno? Porque ele estava diante de um Deus santo. Mas Isaías não era uma pessoa boa? Ele não era um profeta do Senhor? Sim, mas diante da santidade do Senhor, ele se sentiu ainda indigno. E olha só, uma comparação aqui, no caso lá em Daniel, quando Nabucodonosor, ele estabeleceu aquela imagem, essa expressão, ela foi repetida 10 vezes, imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por que repete 10 vezes essa expressão? Porque o rei Nabucodonosor, ele quis introduzir ali a idolatria, querendo tirar a santidade devida somente ao Senhor, diferente de Isaías, né? Que Isaías ele conduziu de maneira que ele entendeu a santidade do Senhor e reconheceu a sua fraqueza. Então, meus queridos, somente Deus, ele é o único ser que merece a nossa adoração e o reconhecimento da sua santidade. Tá certo? Avançando aqui, na parte de quarta-feira, nós vamos ver a questão dos textos e contextos. Qual que é o contexto imediato de uma palavra? É a sua frase, aonde ela está colocada dentro da frase. E agora, o contexto secundário é onde a frase está colocada dentro de um capítulo, ou dentro de uma série, né? De capítulos. Então, nós precisamos, para ter uma compreensão, analisar todo o contexto. Você já ouviu essa expressão? Alguém dizer assim, fulano pegou o bonde andando. Né? O que isso quer dizer? A pessoa não conhece o contexto. Ele chega, pegou a conversa ali na metade, né? E ele quer emitir o parecer dele. Então, isso não cabe. Por quê? A pessoa tem que conhecer o contexto. E isso ocorre também, meus queridos, na palavra de Deus. Você não pode pegar um texto separado do seu contexto para defender um pretexto. Não, tem que ser analisado, né, de maneira completa ali e ver ali aonde ela está colocada. Tá? E nós vemos isso, por exemplo, na palavra Adão. A palavra Adão, quando você olha lá em Gênesis 1, no capítulo 1, você percebe que o Senhor, quando ele se refere a Adão, ele se refere então à humanidade. Então quando diz, e o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança.
Aqui, no contexto, nós podemos entender que Adão significa humanidade. O Senhor criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Agora, se uma pessoa pega isso fora do contexto, não conhece a palavra, ele pode dizer, olha, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a mulher não. E o que está errado. Por quê? Porque está pegando um texto fora do contexto. Então lá, quando nós lemos lá em Gênesis no capítulo 1, que diz que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, se refere à humanidade. E é interessante que agora quando você vai lá para Gênesis no capítulo 2, né, quando ele se refere, né, que tirou a costela de Adão, aqui ele está se referindo ao homem Adão. Né, ao homem Adão. Então veja, a mesma palavra, mas em contextos diferentes, com aplicações diferentes. Então isso acontece na Bíblia por causa do hebraico. E é importante nós conhecermos e sabermos isso para nós não fazermos uma interpretação errada da palavra do Senhor. Tá bom? Então, olha, quando nós vamos estudar um livro e queremos entender a sua mensagem, é importante nós conhecermos o seu autor. Porque quando nós estamos estudando a Bíblia, as Escrituras, né, nós vemos que existem escritos diferentes para propósitos diferentes. Olha só aí na parte de quinta-feira para você ver. Né, nós temos vários tipos de livros na Bíblia. Nós temos livros com mensagens proféticas, tá, que são os livros dos profetas. Nós temos compilações, como o livro de Salmos. Então, os salmos, eles não foram escritos todos por Davi, né? Uma grande parte, mas vários salmos foram escritos por pessoas diferentes, mas foi feita uma compilação ali e se formou então o livro de Salmos. Nós temos os livros históricos, como 1º e 2º Reis, há cartas para várias igrejas, né, que Paulo escreveu e outros autores também, né? Então é muito bom a gente conhecer quem escreveu e qual o contexto, para que finalidade foi escrito, então, as cartas, os livros, para nós entendermos melhor. Só que existem alguns livros que não têm o seu autor identificado. Tá? Por exemplo, o livro de Samuel. Quem escreveu o livro de Samuel? Os teólogos, eles dão a opinião deles, mas claramente não tem nenhuma afirmação de quem é o escritor, né, de Samuel, de Crônicas, né, no livro de Esther, o livro de Ruth, nós sabemos que foi inspirado, mas quem foi que escreveu, nós não podemos afirmar, né, com toda certeza, tá bom? Nós sabemos que o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés, e nós sabemos também que naquela época anterior a Moisés, o conhecimento ele era transmitido de maneira oral, de forma oral. Então, os pais contavam a história para os seus filhos contavam para os seus filhos, os seus filhos contavam para os filhos dos seus filhos, e assim era transmitido, né, o conhecimento. Só que em Moisés, o Senhor, então, entendeu que precisava registrar. E eu louvo a Deus porque nós temos hoje os registros. É muito bom você estudar o livro de Gênesis ali e você entender que você não é fruto do acaso. É muito bom você estudar ali e você ver uma promessa de salvação, né? Uma promessa de que Deus ele não abandonou o ser humano. E quando nós vemos ali a história de Abraão, o Senhor ele reafirma a sua promessa, a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, meus queridos, é muito bom a gente ter a palavra escrita, é muito bom a gente saber, né, entender o contexto, a sua mensagem, para que nós não venhamos a fazer uma interpretação equivocada e acabar, então, vendendo aí gato por lebre, né? Ou até mesmo comprar gato por lebre. E para encerrar, na parte de sexta-feira, nos traz aqui um trecho do grande conflito, onde é dito assim, olha, considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Ou seja, se você realmente tem o interesse de aprender mais do Senhor, se você quer compreender mais a sua palavra, você deve buscar o Espírito Santo com um coração puro e com sinceridade, que ele, de maneira alguma, ele vai te ensinar de maneira equivocada. Tem muitos aí que pegam textos fora do contexto
e acabam elaborando doutrinas, né, costumes, hábitos que não têm fundamento. Quando você vai olhar exatamente o contexto ali do texto, você vê que a aplicação está equivocada. Nós temos vários exemplos, né? Nós temos dom de línguas. Muitas pessoas não conseguem entender o contexto ali que foi aplicado. A visão do lençol, muitos dizem que naquela visão ali o Senhor liberou então para comer alimentos imundos, e assim por diante, e assim vai. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo para nós entendermos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e que você se entregue sinceramente a Ele, e por meio do Espírito Santo você tenha uma compreensão correta do texto bíblico e da sua interpretação. Tá? Que Deus te abençoe. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome de Cristo.
quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Muito bem, irmãos. Depois de um estudo tão maravilhoso e tão esclarecedor como esse, nós queremos orar. Feche seus olhos mais uma vez e curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado porque o Senhor ilumina os Teus filhos, os Teus servos, para que eles preparem as lições da escola sabatina para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Muito obrigado, Senhor, por isso. Abençoe cada um que assistiu essa lição, que o Teu Espírito Santo trabalhe cada vez mais na nossa mente, nós possamos alcançar cada vez mais uma compreensão maior da Tua palavra e assim do que o Senhor quer para a nossa vida. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado. Me sinto feliz e honrado de poder me dirigir a vocês nesta manhã. E nós queremos dizer que nós estamos vivendo esse momento, é um momento ímpar, é um momento em que o mundo teve que se adaptar. E quando passar esse momento, nós vamos ter que viver um novo normal. Agora, uma coisa nós não podemos perder, que é o nosso hábito de mantermos a nossa comunhão com Deus. O hábito de estudarmos a lição, fazermos um ano bíblico ou reavivados por sua palavra, mantermos a nossa fidelidade. E eu gostaria que você não se esquecesse disso. Nós temos as ferramentas, a nossa lição da escola sabatina, ela é muito importante porque é por meio dela que nós nos alimentamos espiritualmente e a lição da escola sabatina, ela traz unidade. É muito gostoso você estudar e saber que o mundo todo está estudando aquele mesmo tema, aquele mesmo assunto. Então vamos continuar firmes no estudo da lição, no estudo da palavra e mantendo a nossa fidelidade ao Senhor. E nesse momento eu quero te convidar a dedicar o seu coração ao Senhor e a devolver a Ele aquilo que Ele já te abençoou, parte daquilo que Ele já te deu, tá? Que Deus te abençoe e que você possa continuar sendo fiel, mesmo em meio à crise e nos momentos difíceis. Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar. Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas?
Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa União. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui. Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Querida igreja, dando continuidade à nossa adoração a Deus, nós vamos cantar o hino 157, O Santo Espírito Desceu. Essa é a nossa maior necessidade e nós vamos louvar de coração nesse momento ao nosso grande Deus. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, está, vem tua igreja aqui reavivar.
Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberam de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor por meio da oração. E eu quero te convidar, em atitude de reverência, em espírito de adoração ao nosso Deus, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e vamos falar com Ele nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, a nossa gratidão, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda fará. Nós queremos te agradecer pela proteção que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te agradecer pelo cuidado, pela certeza do teu amor, pela certeza da salvação, pela alegria que brota no nosso coração em sabermos que nós não estamos vivendo aqui neste mundo sem um futuro. É muito bom, Senhor, sabermos que o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós. E esse lugar, Senhor, nós vamos viver contigo, na tua presença, vamos viver a eternidade com os nossos entes queridos. Nós queremos pedir que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite, bom Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, e aceite, bom Deus, também o estudo da tua palavra. Abençoe o pastor Jackson, que estará dividindo o pão espiritual conosco. Que o Senhor o use e que nós possamos ser abençoados. Abra o nosso coração e a nossa mente. É o que nós rogamos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês aqui do Distrito do Novo Mundo. É uma grande satisfação nos reunir em nossas casas, mas com o mesmo Espírito estamos reunidos neste momento para nós estudarmos a Palavra de Deus, buscarmos o Espírito Santo. E aí na sua casa eu convido você a orar comigo para buscarmos esse Deus. Querido Deus, muito obrigado por este momento especial. Obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e todas as pessoas que neste momento estão conectadas em suas casas, desse distrito e outras ao redor do Brasil ou mesmo do mundo, que o Senhor venha estar nesses lares dando a sua bênção. Venha nos blindar de todo mal, nesse momento de pandemia, de doença, que o Senhor venha cuidar dos nossos e abençoar aqueles que já estão passando por grandes dificuldades, seja de ordem de enfermidade, financeira, que o Senhor olhe para eles com o seu olhar de misericórdia. E nesse momento abrimos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos oriente e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você, por acaso, já se perguntou o que é ser uma pessoa espiritual? Se nós olharmos na igreja ou num contexto geral da comunidade, nós temos algumas características de pessoas que nós consideramos pessoas espirituais. E nem sempre essas características estão de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, nós às vezes avaliamos uma pessoa pela forma como ela prega, como ela se comunica, e acreditamos que uma pessoa ela é espiritual. Olha só como aquele pregador é um homem de Deus, pela forma como ele fala. Mas nem sempre a comunicação, o talento, tem a ver com a presença do Espírito de Deus. Nós também consideramos pessoas espirituais, às vezes são pessoas calmas, pessoas tranquilas. Nem sempre vamos dizer que aquele irmão, aquela irmã que fala alto, ou às vezes se irrita numa comissão de uma igreja, ou na porta da igreja numa discussão, você fala, aquela pessoa não é uma pessoa espiritual.
Nós achamos que pessoas espirituais são pessoas que fazem coisas espirituais o tempo todo. Ou seja, pessoas que estão sempre envolvidas em ajudar o próximo, estão sempre lendo a Bíblia, orando. Não achamos que uma pessoa que, por exemplo, joga futebol é uma pessoa espiritual. Mas o que é realmente ser espiritual? E para isso, nós não temos que buscar uma resposta em nós mesmos, na igreja, nas pessoas, temos que ir na palavra de Deus. E eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. No versículo 1, nós vamos dividir em algumas partes aqui esse texto. Eu queria começar lendo os 2 primeiros versos com você, que diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, mas para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Esse segundo verso, talvez você já conheceu, ou leu e já viu alguns sermões sobre ele. Não decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, o centro da nossa mensagem, da nossa vida, da nossa razão de ser igreja, está em Jesus Cristo. Mas o contexto aqui é muito interessante, porque ele começa a carta, ele começa o capítulo dizendo: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Ele admite, Paulo, nesse texto, e alguns estudiosos chegam à conclusão que Paulo não era muito bom no discurso. Tanto que você pode ver que ele escreve muitas cartas. A gente não ouve falar, como a gente vê, por exemplo, o Sermão da Montanha de Jesus, o discurso de Pedro no Pentecostes. Você não vê um registro na Bíblia de um grande discurso de Paulo, a não ser nas defesas dele diante dos tribunais. Paulo talvez era um sujeito que era ruim de pregação, mas ele fala: eu não fui com um discurso eloquente e nem com muita sabedoria. Talvez Paulo tivesse um discurso eloquente, talvez esses estudiosos estivessem errados, mas a verdade é que neste momento Paulo esvaziou-se de si mesmo, do seu talento, daquilo que ele sabia, para proclamar o mistério de Deus. E ele diz que eu não levei nada a não ser Cristo e esse crucificado. No versículo 3 diz que, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive com vocês. Nós às vezes achamos que espiritualidade é a presença constante de segurança, que você sabe exatamente o que está fazendo, sabe exatamente as decisões que você está tomando. Acreditamos que espiritualidade esteja relacionado a pessoas que influenciam o tempo todo as outras, e que as pessoas seguem elas, admiram o que elas falam, o que elas fazem. Mas Paulo está dizendo: eu fui com vocês com fraqueza, temor e até tremor, com insegurança, com fraqueza. Ele esteve entre eles, mas ele levou algo, Jesus Cristo e esse crucificado. No versículo 4 ele diz: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, de certa forma, ele disse que a pregação dele nada tinha a ver com o fator humano. Não há nada que ele pudesse oferecer, mas sim o poder do Espírito Santo. A verdadeira espiritualidade ela não está baseada na sabedoria humana, em filosofias. Não há como nós pensarmos a espiritualidade de Deus. Não há como raciocinarmos o que Deus tem para nós. Em outro texto fala que o amor de Deus que excede qualquer entendimento humano. Ou seja, o Espírito de Deus, ele está em nós não por palavras eloquentes, palavras que causam impacto. E às vezes tem pessoas muito boas nisso mesmo. Pessoas que realmente têm essa facilidade, mas nem por isso nós devemos falar que é espiritualidade. É claro que Deus usa pessoas eloquentes também, pessoas que têm talento, como no caso que ele fala aqui de Apolo. Apolo era um grande pregador. Mas a sabedoria de Deus, a espiritualidade, ela não está baseada em algo humano. Se nós nos apegarmos a métodos e coisas humanas, estamos longe de entender a espiritualidade de Deus. Eu assisti neste sábado um filme muito bom, eu recomendo você assistir em casa, chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu confesso a você que foi o filme mais marcante
em relação à fé que eu já assisti. Eu, particularmente, nunca tinha visto um filme que me inspirasse tanto a fé como aquele filme. Esse filme conta dos últimos momentos de Paulo, as últimas horas dele lá em Roma, antes de ser executado. E quando Lucas vai fazer uma visita para ele, a gente lê no livro de Timóteo que Lucas era o único que estava com ele lá. Todos os outros tinham abandonado. E aí o filme, é lógico, ele também trabalha com algumas coisas fictícias que não está registrada na Bíblia, mas baseado no que está na Bíblia. E é interessante que Lucas encontra na casa de Priscila e Áquila, que era um casal muito forte em Roma, com muito dinheiro, e que gastou o seu dinheiro até refugiando muitos cristãos. E quando Lucas chega lá para conversar com os dois, eles pedem, quando você estiver com Paulo, peça para ele alguma palavra de sabedoria. O que é que deveríamos fazer? Ficamos em Roma ou nós fugimos? Vamos para outro lugar, fora da perseguição de Nero. Nesse contexto, Nero havia botado fogo na cidade de Roma e culpou os cristãos por isso, culpou o próprio Paulo. E quando Lucas vai conversar com Paulo, é muito interessante, porque ele chega com as palavras de Priscila e Áquila pedindo uma sabedoria, um conselho, e Paulo falou, eu não tenho conselho nenhum para dar para vocês. Eu quero que vocês orem, cada um ore e veja o que é melhor para você, porque eu não tenho nada a oferecer. Quando Deus pedia para eu ir para a direita, para a esquerda, eu ia para a direita. Quando Deus pedia para eu ir para a direita, eu ia para a esquerda. Eu sempre fiz o contrário, mas Deus sempre me trazia para o caminho dele. E é por causa dele que eu estou aqui e vou morrer por ele, mas por mim mesmo não tenho nada a oferecer. Aquela cena é fantástica, porque mostra que Paulo, ele era quem era, porque ele se esvaziou totalmente de si, dos seus pensamentos, das suas sabedorias, das suas experiências passadas, e ele mesmo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. No versículo 6, ele fala, entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se os tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou para nós através do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você já deve ter lido esse verso, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, no contexto do céu, do que Deus está preparando no céu. De fato, uma autora chamada Ellen White, ela usa esse texto aplicando. E nós, adventistas do sétimo dia, cremos que ela é uma profetisa. E que o profeta ele tem essa liberdade de usar o que o outro profeta falou num outro contexto. E sabemos que Paulo está citando também Isaías, que fala num outro contexto ainda. Mas aqui no contexto de Paulo, ele não está falando exatamente do céu, apesar que podemos aplicar ao céu. Mas ele está dizendo que nós, com nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa mente, não conseguimos imaginar o que Deus está preparando para nós, mesmo nessa terra. Espiritualidade é tentar abrir o coração para Deus a todo custo, para que Ele revele para nós o que Ele quer. Mas nunca vamos entender a mente de Deus. Ele continua no versículo 11 dizendo, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? Você não conseguiria entender o que outra pessoa está pensando? As mulheres, por exemplo, num casamento adorariam, ver o que vai na cabeça de um homem. O homem às vezes entra dentro de uma caixinha e ele fica lá, sozinho, quieto no canto dele. E a esposa às vezes chega ali e vê o que ele está pensando e tenta conversar e tenta até colocar algumas propostas do que ele estaria pensando. Mas como sondar a cabeça de um homem? Da mesma forma, nós não entendemos a mente das mulheres. E às vezes propomos coisas e aí começa uma discussão entre o casal. Nós não temos como saber, a não ser a pessoa mesmo, o que vai na sua cabeça. Da mesma forma, ele fala, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a mente de Deus. É Ele que apenas sonda
o que Deus está pensando. O Espírito de Deus é o único ser que consegue entender Deus. E no versículo 12 diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendêssemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, ser espiritual é receber o Espírito, é buscar Ele todos os dias. Isso é ser espiritual. E ele fala que aqueles que não buscam o Espírito não podem entender as coisas do Espírito, porque elas só são discernidas espiritualmente. No versículo 15 e 16 ele encerra: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós não podemos instruir a Deus. E constantemente, às vezes, fazemos isso. Queremos propor para Deus o que é que Ele deveria fazer pela sua igreja ou na minha vida. Nós temos um hábito, por exemplo, de criar projetos de reforma espiritual. São projetos bonitos, eu confesso. Desde que eu entrei para a igreja, eu vejo várias iniciativas. Mas é muito complicado eu tentar propor para a igreja, como pastor, como que deve ser uma reforma espiritual. A única coisa que eu posso conseguir fazer é conduzir a igreja a ter uma necessidade desse espírito. Eu, por exemplo, tinha uma tia que ela, quando passava as férias com ela, era um terror. Meus pais viajavam e deixavam a gente com ela, e o culto da família, o culto espiritual, né, que a gente faz pela manhã, o culto familiar, durava 2 horas. Ela lia lição, lia meditação, lia até o grande conflito para crianças de 7 anos. Nós não entendíamos nada e loucos para brincar. Sobrava pouco tempo para brincar, enquanto estávamos brincando o tempo todo, ela nos podava dizendo aquilo que era pecado e o que não era pecado. E ela era considerada uma pessoa extremamente espiritual na igreja. E ela passava o dia inteiro lendo a Bíblia. Enquanto estávamos brincando, ela estava lendo a Bíblia. Mas nas atitudes dela, nós não enxergávamos o Espírito. A questão é que, às vezes, não importa o quanto tempo você passa lendo a Bíblia orando, mas sim, esse tempo, qual impacto está sendo na sua vida? Você está abrindo mesmo o seu coração para Deus? As atitudes na sua vida têm mudado? Você tem reconhecido as suas fraquezas? Porque Paulo diz que ele foi com fraqueza até os Coríntios. Como assim? O que significa isso? Porque quando nós reconhecemos nossa fraqueza, Deus pode agir. Enquanto achamos em nós algum mérito, Deus não pode agir. Quando nós colocamos máscaras de espiritualidade na igreja, impossível é o Espírito Santo entrar em nós. E às vezes nós achamos que coisas espirituais têm a ver com roupa, com o tipo do culto. Olha esse momento que irônico que nós vivemos. Discutimos tanto tempo um formato de culto. Gente mais progressista, gente mais conservadora, né? Não importa o lado que você estava. Mas a gente discutiu por tanto tempo qual o instrumento que deve ser tocado, como que deve ser o culto. E agora nem na igreja estamos nas nossas casas. Tudo isso se inverte e a gente pergunta: qual é o plano de Deus para a sua igreja? Não tem a ver com um formato de culto, não tem a ver com uma roupa, mas tem a ver com a sua vida toda. Às vezes a gente está tão preocupado com uma pessoa que você está estudando a Bíblia para que ela pare de comer uma carne que está descrita lá em Levítico 11, e se acha que se ela parar com aquela carne, ela vai ser mais espiritual. Mas Deus, a vontade dele é que a sua saúde seja completa. É um todo. Exercício físico, 8 remédios da natureza que você deve conhecer. É o todo. O Espírito Santo quer tudo. É como se você entrasse numa loja. Vamos pegar uma loja aí famosa no nosso país, C&A. Lá você encontra de tudo. Você entrasse na C&A e aí chegasse um atendente para você com 2 caixas.
e abrisse uma caixa, nessa caixa tem um lindo relógio. E ele diz, ó, esse relógio é seu, a C&A está dando de presente para você. Sonha, né? Mas ela está dando de presente para você. E essa outra caixa aqui tem apenas um bilhete. Nesse bilhete está dizendo, você pode pegar qualquer coisa da loja, desde que seja agora. Mas você tem que escolher entre o relógio e entre um papel. Se você dá na mão de uma criança um papel ou um relógio, ela rapidamente vai pegar o relógio. Ela não vai olhar o papel. Talvez nem saiba ler. E às vezes agimos assim com Deus. Deus está pronto a dar tudo para nós, mas a gente fica apegado a coisas mesquinhas. E Deus está pronto a fazer algo muito maior. Isso é ser espiritual. Voltando ao filme de Paulo, eu queria encerrar com isso. Tem uma cena muito interessante, e que ela me fez até derramar algumas lágrimas. O Lucas é levado para uma prisão, por algum motivo que eu não vou dar um spoiler aqui, você depois assista o filme. E nessa prisão ele está com várias pessoas. E alguém reconhece ele, fala, você é Lucas, eu vi você. Você estava com Paulo, você é o companheiro de Paulo. Ele falou, sim, sou eu mesmo. E aí uma senhora chega perto dele e fala, olha, nós estamos aqui sem saber o que vai acontecer conosco. Estamos presos alguns dias. O que vai acontecer amanhã? E Lucas é sincero com eles. Nero, ele tinha uma diversão. E a diversão dele era pegar a arena dos romanos e fazer um grande jogo. E esse jogo lotava o estádio, ele soltava leões para devorar cristãos. E ali tinha criança, mulheres, homens, não importasse. E ele jogava esses leões, devorava essas pessoas, e isso era um jogo, as pessoas aplaudiam. E quando Lucas disse para eles que isso ia acontecer, começaram a gritar desesperadamente, crianças, mulheres e tal. Então Lucas reúne eles e fala, vem cá, vamos conversar. Eu sei que amanhã vocês vão passar a maior dor talvez da vida que vocês já passaram. O maior medo que vocês já tiveram. Mas lembre-se, é só um momento. Logo nós estaremos com o Senhor. E para sempre. Gente, em seguida tem uma cena, e essa cena é muito emocionante. Os portões da arena se abrem. Pode assistir o filme que ele não é violento, ele não mostra essas cenas. Só conversam a respeito. Os portões se abrem e aquelas crianças, mulheres, jovens, idosos, entram com um olhar de paz, sem medo, para dentro da arena. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, puxa, isso é ser espiritual. E eu entendi uma coisa em Paulo, por exemplo, que logo em seguida foi decapitado. Paulo não ganhou nada durante toda a sua vida. Em um tostão da igreja. Pelo contrário, deu tudo. Por isso que o diabo não conseguia derrubar Paulo. Por isso que o diabo tinha medo de Paulo. Tem até um texto interessante, onde alguns homens queriam expulsar o demônio de uma pessoa, e o demônio olhou para eles e falou, quem é vocês? Eu não conheço vocês. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Olha só, o demônio tinha medo de Paulo. Por quê? Porque ele não tinha nada para arrancar de Paulo. Sabe por quê? Porque quem entrega tudo para Jesus não tem medo de perder nada. Quem entrega tudo para Jesus não tem medo de perder nada. Isso é ser espiritual. Não tem a ver com você. Você pode falar, pastor, eu não me sinto espiritual, porque eu não valo nada. Olha todas as coisas que eu já fiz. Eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado. Gente, esse é o tipo de recipiente que o Espírito Santo adora. Porque aí sim ele pode agir, é na sua fraqueza. Mas deixa ele agir. Pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para suas falhas. Quando ele começar a agir, quando qualquer decisão que você for tomar, não tenha medo de tomá-la. Apenas deixe o Espírito Santo agir. Porque até na nossa fraqueza é onde o poder dele se manifesta. Portanto, lembre-se, quem entrega para Jesus tudo
não tem medo de perder nada. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei um outro Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente. Não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda gente, a toda nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade. Será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará poder. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos grandemente, porque nesse momento aprendemos mais do Senhor nesse capítulo 2 de Coríntios, com esse tremendo homem Paulo, que nas suas fraquezas, nas suas limitações, aprendeu a depender do poder do Espírito Santo. E ajude primeiramente a mim, Jackson, a entregar a minha vida totalmente ao Senhor, a entender os seus planos e saber que na minha fraqueza é que o Senhor age. E assim a sua igreja aqui no Distrito do Novo Mundo, cada pessoa, cada juvenil, cada criança, cada idoso, cada jovem, cada adulto, mulheres, não importa a nossa etnia, a nossa cor, a nossa procedência, os nossos desafios, que venhamos aprender a entregar a nossa vida ao Senhor e saber que ao entregarmos tudo, não teremos medo de perder nada. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.